Um, dois, três. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito bom estarmos juntos. Queria, antes de mais nada, agradecer demais a presença de cada um de vocês, né? A disponibilidade de um tempo precioso que hoje temos, né, na nossa vida. E, claro, é para um momento especial, né? Uma data, assim, de maneira internacional, mas também sensível, solidária, que ressalta um momento muito importante que não deve se esgotar no próprio dia, mas sim em todos os dias do nosso ano, né? No grande Dia Internacional da Mulher. E claro, não poderia ser diferente, nós da Unirui preparamos aí com muito carinho esse momento voltado para vocês, nossos alunos calouros, também os nossos veteranos, enfim, você que realmente tem que aproveitar e desfrutar de momentos de bastante conhecimento. Não obstante, é claro, né, de como reitor do Centro Universitário Rui Barbosa e diretor-geral da Faculdade Área 1, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a mediadora dessa tarde, ela que vai estar com vocês e que muitos já conhecem, né, a Jandaraci, ela que faz toda a parte voltada a carreiras dentro do nosso grande ambiente, grande setor que vocês vão amar, os nossos alunos calouros, que é o CASA, a coordenadoria de apoio e suporte ao aluno. Aliás, a ideia é vocês se sentirem na família Unirui e dentro da casa, né? Porque lá você vai realmente encontrar pessoas especiais. E, além disso, como uma grande tarde, eu não posso deixar de agradecer publicamente, com muito carinho. São pessoas que fazem a diferença, não só na carreira que possuem, mas também no dia a dia de trabalho, a gente que vê elas ali atuando no front, né, vencendo, batalhadoras e de sucesso, né, que eu acho que é esses cases que a gente tem sim que ressaltar para fazer com que vocês vislumbrem dentro desse sonho a realidade de um futuro muito próximo. Então, com muito carinho, eu queria agradecer muito a presença da Fernanda Viu, ela que é gerente de carreiras e desenvolvimento do aluno, ela que faz parte do nosso time de gestoras. Show de bola, vocês vão gostar da energia dela, a gente estava aqui falando nos bastidores, é uma pessoa que, enfim, trata da liderança com muito carinho, horizontalidade, e consegue entregar excelentes resultados. E também nós temos a presença dela, que hoje eu vi com um novo visual, né? Ela que deu uma repaginada aí no visual, a nossa professora Cláudia Trindade, ela que, enfim, é uma pessoa especial, sempre muito querida pelos discentes e estará aí com vocês certamente, e se Deus assim o permitir, nos próximos meses, semanas, nos corredores da nossa instituição, que a gente quer mesmo esse movimento, né? Claro que com muita segurança, né, com muita preocupação com vocês, principalmente num contexto que hoje todos vivemos. É muito especial estar abrindo um evento desses. Nós fizemos questão, sim, de participar e, novamente, parabéns a vocês pela escolha, parabéns ao nosso setor Casa por esse grande momento especial e que, claro, né, faz a diferença na vida de pessoas, porque toda ação uma aprendizagem. Então, desfrutem e o nosso muito obrigado e parabéns nesse dia maravilhoso para vocês, mulheres, com tudo de melhor e, claro, muita energia. Vamos nessa, Janda, tá com vocês e excelente evento a todos. Obrigada, professor. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua participação, obrigada também pelas palavras. Antes de iniciar, né, falando do agradecimento, eu gostaria de agradecer, claro, a Fernanda e a Cláudia, que aceitaram estar aqui, né, trazer esse tema que é tão discutido, a mulher no mercado de trabalho, como é que é esta mulher. Mas, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a professora Márcia Vanos, que é super parceira nesse projeto. Esse ano eu falei, professora Márcia, eu não vou fazer nada. Ela, como assim? O que é que você precisa? Então, foi uma pessoa que incentivou muito para que essa atividade hoje estivesse acontecendo, essa parceria também com a coordenação. Então, muitíssimo obrigada. Que nem o professor falou, o professor Beck falou, a professora Fernanda Viu, ela, nossa gerente de desenvolvimento
do aluno, né? É a nossa supervisora, é gerente também do Carreiras. A professora Cláudia é professora da instituição no curso de design. Eu queria desde já agradecer e dizer que sejam muito bem-vindas essa nossa bate-papo, que na verdade não é uma palestra, né? É um bate-papo. Por favor, eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da sua história, se apresentassem, trouxessem um pouco da sua história de carreira, de vida. Fiquem à vontade, Fernanda e Cláudia. Pode ir, Cláudia. Olá, pessoal. É um prazer, cumprimento todos que estão por aqui. Muito feliz de estar nesse dia, nesse bate-papo, feliz de ter sido convidada. E enxergo como essa data, né? Essa data 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, é uma data que tem sua importância porque existe até aquela questão de como falar dessa data, como homenagear, como é que eu faço para falar sobre o que significa essa data, né? O Dia Internacional da Mulher, dia de dar flores para as mulheres, é o dia de ressaltar o quê, exatamente. E é realmente um momento de destacarmos conquistas. Nós estamos falando aqui de falar de temas que exigem trato no cotidiano sobre esses temas, né? Nada do que seja discutido aqui hoje é algo que precisa ser discutido, que deva ser discutido apenas no Dia Internacional da Mulher. Para destacar mesmo as conquistas nesse dia para isso, e falar também sobre as lutas por melhores condições de vida e de trabalho das mulheres, e é para isso que nós estamos aqui, né? Para trazer esse tema. Eu sou publicitária, né? Sou formada em comunicação social, comecei a minha vida profissional muito cedo, quando eu era já estudante na faculdade, eu já, logo no primeiro semestre, já fazia trabalhos que ainda não ligados à minha área, mas curiosamente, né, não por acaso, voltados para a educação. Eu já, desde adolescente, eu já gostava, já dava banca, foi meu primeiro trabalho, foi da banca, então eu já tinha esse trânsito pela educação muito cedo, e aí fiz publicidade e atuei no mercado publicitário por muito tempo. Ainda atuo como consultora, mas trabalhei em algumas empresas, trabalhei em departamentos de marketing, trabalhei em agência de publicidade aqui de Salvador, e na área acadêmica fiz mestrado e fui fazer essas duas coisas, né? Trabalhar a parte da prática da minha profissão. Tive o privilégio de passar por algumas áreas da minha profissão, como eu disse, trabalhei com marketing, trabalhei com empresa gráfica, eu fui cliente e fui agência, fui fornecedora também, trabalhei como fornecedora de agências, trabalhei na gráfica Luriprest, trabalhei em duas principais agências, as duas principais agências que eu trabalhei, que é a Rocha Marketing, que ainda existe até hoje, a Rocha Comunicação, e passei a trabalhar, fazer as duas coisas, ser professora, que para muitos era aquela velha frase que as pessoas falam: você, além de professora, você trabalha? Então, a escolha da profissão de professora sempre vem com aquela... Quando você é professor e você é um profissional da área trabalha na sua área, né, técnica, tem essa pergunta, essa curiosidade, né, essa perguntinha infame, que é: se você, além de ser professor, você trabalha? E aí chegou um momento que eu fiquei muito mais voltada para não trabalhar, entre aspas, e virar professora de maneira intensa. E eu digo que, dentre outras coisas que eu faço, sou pedagoga também, pelo amor pela educação, pelo meu vínculo com a educação. Eu resolvi fazer pedagogia para entender mais sobre a área que eu abracei. E a minha vida profissional, ela foi pautada. Eu tive privilégio de estudar em escola particular. Eu sou uma mulher negra que entendo que as nossas conquistas, elas ainda, dentro da dificuldade das conquistas femininas, as conquistas das mulheres negras, elas ainda perpassam por outras dificuldades. Eu tive o privilégio de estudar em escola particular, né? Minha adolescência toda, e estudei em faculdade particular também, na Universidade Católica, e estive sempre dentro de uma minoria nos meus espaços, né? Então, eu cresci vivendo essa diferenciação, deixando de ver uma diversidade que eu gostaria. Então, além do que estava ao meu redor, da mídia e tudo mais, eu vi, enquanto mulher negra,
como nós fazemos parte de um grupo minoritário. E hoje tem outro, me apresentando, continuando me apresentando, eu também tenho um lado, eu sou mãe de João, além de ser profissional, ser publicitária, ser pedagoga, eu sou mãe de João. E hoje eu tenho um filho de 7 anos, e que esse filho de 7 anos continua sendo minoria. Depois de tantos anos de formação, ele ainda continua sendo, como negro, minoria na sala, é o único negro na sala que ele estuda. Então são coisas que, falar de minoria é uma coisa que eu realmente sei do que significa. Mas o que eu trago aqui, nós estamos aqui para falar de conquistas femininas, né? A nossa ideia aqui de discussão é falar de conquistas femininas. E eu posso dizer que a minha vida profissional, ela vem pautada de muitas conquistas significativas. Eu sempre todas as minhas relações me trouxeram onde estou, porque o meu network, assim, os nossos primeiros contatos na área de comunicação, e como na grande parte nas áreas, mas falando da área que eu sou, o nosso currículo para ser acessado, as nossas capacidades, né, as nossas qualificações, às vezes é necessário que tenha uma indicação de alguém para se chegar a mostrar as nossas o que a gente tem, nossas qualidades, né, e o que para a gente conseguir se mostrar, precisamos passar por essa indicação. E eu tive isso por toda a minha carreira profissional. Tive esse primeiro momento de me relacionar, ter bons contatos, e dentro nesse tempo, nessa vivência, esses contatos me trouxeram, assim, as minhas conquistas. Então, o que eu tenho a dizer aqui dentro disso é que as nossas relações, as nossas práticas, isso desde quando estamos dentro da faculdade, muitas vezes não enxergamos que a faculdade é um ambiente que é uma transição. Desde quando a gente entra na faculdade, é uma transição para o mercado de trabalho, sim. A gente está ali, é uma linha entre ser estudante e viver esse momento de ser estudante, que é um momento muito bom. E é um momento importante que precisamos viver, mas precisamos entender que aqui já não é mais quando nós estávamos, a nossa principal preocupação era pensar em ser aprovado no Enem. Aqui já começa a se pensar nas posturas que nós vamos ter, nas relações que nós vamos travar, como nós queremos nos enxergar, como nós queremos nos posicionar, porque a partir daqui essas relações elas vão se tornar relações profissionais, podem vir a se tornar. E eu falo só de visibilidade entre o aluno e os professores, entre os pares mesmo, entre os discentes e seus pares. Às vezes a gente deixa de trabalhar numa equipe, a gente deixa de nos mostrar, de nos apresentar de maneira adequada, de nos posicionar perante os nossos colegas, e esses colegas são pessoas que posteriormente vão nos indicar e vão ser nossos, às vezes até, quem vai nos selecionar para alguma vaga. Então essas relações precisam ser pensadas desde agora, e o que eu ressalto é isso, que o nosso network ele precisa ser construído desde quando nós entramos na faculdade, os nossos posicionamentos também, e eu digo isso porque isso foi o que eu vivi, e os meus resultados, eles passam muito pelo que eu construí desde o meu início da minha vida profissional, da minha vida como estudante. Inicialmente, eu me apresentei e falei um pouco do que eu acho que é relevante, e a gente vamos desenvolver a partir do que vier de perguntas, né? Do que vier para a gente trocar. Lembrando, Claudinha, que está aberto para perguntas, né? Se não você tiver alguma pergunta sobre o mercado de trabalho, por favor, fiquem à vontade, pode ir lá fazer pergunta que as meninas aqui vão responder. Vamos estar a proposta é essa, né? Claro. Fernanda, por favor. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui. É um prazer, Cláudia, Janda, Vec, todo mundo que está podendo, né, reservar esse tempinho para ouvir um pouquinho mais histórias. Eu acho que as histórias sempre alimentam a gente, né? E todo dia é um novo dia para se aprender alguma coisa. Então, prazer, eu me chamo Fernanda, pelo meu sotaque vocês podem ver que eu sou de São Paulo. Eu e Janda, a gente tem uma parceria bacana, já faz uns 2, 3 anos, né? Eu sou a gestora nacional de carreiras. Eu fiz uma transição de carreira, eu fiz faculdade de jornalismo e até hoje eu digo que eu não abandonei nada do que eu aprendi no jornalismo, a capacidade de me comunicar, a curiosidade, saber fazer uma boa pergunta, saber contar uma boa história, são competências que me acompanham. Eu estava ouvindo vocês e eu acho que o mais bacana, considerando que a gente tem aqui uma plateia de gente que está começando a carreira ou fazendo uma nova aposta, né? Muitas vezes a gente começa com uma nova faculdade pensando numa nova aposta e trazendo esse aspecto da mulher no mercado de trabalho, eu fiquei pensando que eu nunca tinha, tem 20 anos que eu trabalho,
eu não, há 15 anos da minha vida, eu só trabalhei sem fazer a reflexão de onde estavam as mulheres no mercado de trabalho. Eu achava que essa era a condição. Eu achava que todos os lugares sempre ia ter homem no poder, que sempre as mulheres iam ser... a gente gosta de dar um exemplo, né? Por que a mulher que tem que fazer a ata da reunião? Eu sempre achei que fosse assim. E há uns 5 anos, muito por conta das redes sociais, que eu acho que, né, elas têm um lado complicado, mas um lado muito bonito de democratizar o acesso à comunicação. Eu comecei a refletir sobre isso e desde então minha vida mudou. Eu acho que quando você começa a entender que a mulher no mercado de trabalho, ela não é, ela tem muitos passos para dar, que o que foi sendo feito desde muitos séculos atrás não é uma situação de igualdade, a gente tem que correr atrás da equiparação. Então, é um prazer estar aqui hoje, eu quero muito falar sobre esse tema, é um tema que me toca muito, me toca como profissional e me toca como mãe. Eu também tenho 2 meninos, o Vicente, que tem 7 anos, e o Edgar, que tem 3, e eu me sinto na obrigação de formá-los desde o começo para eles saberem o que é o papel da mulher no mercado de trabalho. Então, aqui em casa, tanto eu quanto meu marido estamos em home office e é exatamente igual. Tudo que eu faço, meu marido faz. Tudo que eu não faço, meu marido também não faz. Porque as crianças precisam ver que a mulher no mercado de trabalho, ela tem o mesmo papel e a mesma responsabilidade do homem do mercado de trabalho. E, inclusive, em termos de reconhecimento. Então, é esse que eu queria deixar como palavras iniciais. E, Jandinha, vamos lá para o nosso bate-papo. Nanda, a gente está falando aqui de mercado de trabalho, né? Então, eu gostaria, né, de ouvir de vocês, né, como se preparar, como essa mulher deve se preparar para estar nesse mercado. O que é que o mercado está buscando dessa mulher, dessa nova profissional? Tá bom. Posso começar, Cláudia? Bom, o que o mercado está procurando dessa mulher é o mesmo que ele está procurando desse homem. Ela está procurando um bom profissional. Alguém que estude, que se dedique, que desenvolva sua capacidade de se comunicar, de se adaptar, de resolver problemas. A gente falou um pouco disso, os papéis não têm gênero, né? O gerente de TI pode ser homem ou mulher, a diretora de RH pode ser, o diretor, né, de RH pode ser homem ou mulher. O que eu percebo, e eu acho que hoje em dia, com uma trajetória um pouco mais avançada, é que a gente não confia na gente, as mulheres. A gente precisa, e existem já estudos que comprovam isso, a mulher precisa estar 100% certa para dar a sua opinião. O homem com 60%, 70% de certeza, ele já dá a sua opinião. Então, o que eu gostaria de dizer para as mulheres e para os homens, que a gente gosta de chamar, são os homens aliados, né? Que senão a gente acha também que a gente cria uma guerra dos sexos, que eu acho que a gente também não constrói nada fazendo isso. É a mulher confiar nela, se preparar, se capacitar, e hoje em dia o que não falta é acesso, né? Um curso de graduação é um grande começo, vai ter um aprendizado estruturado e organizado, mas mais do que isso, trazendo um pouco do que a Cláudia trouxe, é construir relações, aproveitar a faculdade ou as experiências profissionais para construir relações que vão apoiar a inserção, seja da mulher, seja do homem no mercado de trabalho. Complementando aqui o que a Fernanda fala, a gente não tem como negar, né, que assim, essa construção que nós temos historicamente faz com que a gente tenha aí a visão, né, uma visão até distorcida, de que os lugares de gênero são aquilo que Fernanda começou. Não temos papéis, mas a gente enxerga que na vida prática, né, as pessoas veem como assentos fixos. Os papéis dos homens, os papéis de gênero, eles são vistos como assentos fixos, e isso vai dificultando, de fato, a mobilidade das mulheres, né? Em papéis de destaque, em papéis que deem visibilidade, de liderança, e essa mulher, para estar preparada, eu acho que, para além do que foi trazido aqui, essa capacidade de liderar a questão da inteligência emocional, que seria pensar, de ser flexível, né, ter flexibilidade, ter autoconfiança, e que é algo que, falando especificamente da mulher, ainda é mais importante de se ressaltar, né, que a mulher precisa se conhecer
e confiar em si mesma. E também ter uma persistência mesmo, porque a persistência, ela não é ficar ali insistindo no mesmo caminho, e sim no destino. Onde é que você quer chegar? Então, você pode até, com a flexibilidade, mudar esses caminhos que você vai encontrando aí as dificuldades, os obstáculos, mas a persistência de entender qual o destino que você quer, que você pode estar onde você quiser. E aí eu complemento com uma outra coisa, que é a ideia de que eu acho que isso é uma coisa que eu enxergo como urgente, além da autoestima, além de se conhecer, é que se supere essas rivalidades entre as mulheres. Eu acho que para essa ideia de ganhar visibilidade, esse empoderamento coletivo precisa acontecer. Então, esse fortalecimento coletivo, que acaba tendo um potencial maior de unir e transformar a vida de muitas mulheres, ao invés de só uma. Então, a gente precisa se ajudar, até porque não há como negar que, falando agora, né, trazendo para esse contexto da pandemia, a gente sabe o quanto nós trabalhamos e discutimos a equidade de gênero, que as mulheres estejam ali trabalhando os mesmos papéis, mas, Fernanda, nós sabemos que essa sua fala que você traz aí, ela não é uma fala, não é uma situação comum entre todas as mulheres. Quando você diz que na sua casa o casal trabalha em home office e os dois estão ali dividindo suas funções. Nós sabemos que não é assim, tem números, né? Tem uma pesquisa bem recente agora da PUC que traz os números e fala o quanto as mulheres adoeceram mais do que os homens e as doenças mentais, né? As doenças a ansiedade e algumas outras. E o que é que acontece? Essa pandemia, ela expôs essa desigualdade. Ela expôs essa desigualdade na divisão do trabalho mesmo, impôs para as mulheres uma carga maior, uma sobrecarga de trabalho físico e mental, porque mesmo que o marido e ela estejam trabalhando em home, essa realidade que você está nos apresentando não é uma realidade que é comum em todos os lares. E aí, dar conta de papéis que sempre foram exercidos por nós, né, grande parte das vezes, mas hoje estão sendo trabalhados de uma outra maneira. Então, por isso eu digo que eu enxergo que esse trabalho de busca coletiva, de ajudas, de redes de apoio reais mesmo, de mulheres se ajudarem e não criticarem, é muito relevante. Às vezes, né, um exemplo às vezes não precisa nem da ajuda, mas de enxergar com empatia certos comportamentos. Antes dessa pandemia, muito antes, quando meu filho tinha 3 ou 4 anos, eu não lembro bem, ele hoje está com 7, eu fiz uma viagem, né? Nós fizemos aniversário de casamento, eu com meu marido, e fiz uma viagem para fora do país e ficamos 17 dias. E essa viagem nós fizemos e deixamos nosso filho com a nossa rede de apoio de sempre, que são meus pais, minha mãe, meu pai, inclusive a minha ajudante também, enfim, estava muito bem amparado. E eu ouvi, não foi de uma pessoa só, não, ficamos muitos dias, ficamos 17 dias, mas ele estava muito melhor do que quando a gente voltou, isso é um fato, não houve não estava intacto. Só que o que eu ouvi de algumas mães, né, mães e pais, não foi uma só, foi aquele comentário, eu não sei como é que você tem coragem, como é que você conseguiu passar tantos dias fora, eu nunca faria isso. Com ele, eu só faço isso com fulaninho quando ele tiver 12, 13 anos. Fazer isso com uma criança de 4 anos, que coragem. Então, aqueles comentários ansiosos que você enxerga o quanto a gente está mais disposto a julgar do que colaborar. Então, eu acho que hoje nós precisamos enxergar aqui, para que as mulheres, porque assim, o marido viajar para trabalhar e ficar 17 dias fora, se fosse meu marido que fosse precisar trabalhar e ficar fora, seria muito tranquilo. Se fosse eu viajando para ficar 17 dias fora, não seria tranquilo para as pessoas. E eu viajar com meu marido numa lua de mel, assim, numa viagem de comemoração de data de casamento, também não foi visto como normal para as pessoas. Então, esse tipo de visão não é uma visão apenas masculina, é uma visão que é um julgamento que as mulheres têm, e que a gente precisa repensar isso, porque se nós estamos buscando justamente essa equidade, se nós estamos buscando que a nossa luta é uma luta de participação equitativa no mercado de trabalho, né? Então, por que a responsabilidade parental ela precisa ser apenas da mulher, né? A sobrecarga tem que ser da mulher. Então, essa discussão é uma discussão que eu acho que é muito válida trazer aqui, né? Quando se diz como devemos pensar o mercado de trabalho, como devemos pensar na mulher no mercado de trabalho. Precisamos pensar na mulher colaborativa, na mulher que seja menos julgadora e que busque formas de
contribuir, colaborar para trazer esse empoderamento coletivo. Então, esse é um olhar que uma opinião que eu acho que é importante ser trazida. Eu concordo 100% com tudo que você falou, e eu acho que a gente está vivendo uma era de desconstrução, né? Eu acho que a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Então, né, os psicólogos chamam das crenças limitantes. Então, desde que a gente nasceu e desde antes das nossas avós nascerem, quem cuidou dos nossos filhos né, sempre foi um papel feminino. E quem trabalhou sempre foi um papel masculino. A partir do momento que a gente resolve fazer essa mudança, né? Então, peraí, homem pode trabalhar em casa e mulher pode ir para o mercado de trabalho, vem um choque, né? É impossível não ter, como todo conceito novo, ele é um choque. E então eu acho que a gente está vivendo que é um processo que precisa de muita paciência, e eu até, sempre que eu sou chamada para falar desse tema, eu topo, não importa qual é o horário, qual é o formato, porque a gente tem que ajudar essa rede feminina a ouvir o novo. Eu lembro as primeiras vezes que eu ouvi sobre isso, eu falava, imagina, impossível. As primeiras vezes que eu ouvi falar assim, quantos homens tem na gestão? Eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar. Quando eu olhei, falei, nossa, é muito pouco. Então, são a partir das desconstruções, que tem tudo a ver com a informação, né? Quando a gente recebe uma informação que a gente olha para o lado, faz a nossa reflexão, e a partir daí começa a ter uma outra consciência. E eu acho que quando a gente fala da mulher no mercado de trabalho, aqui tem duas discussões muito grandes, que é a mulher sem filhos e a mulher com filhos. E que também é uma escolha, né? Também o direito de ter filho e não ter, ele é o mesmo, né? Porque às vezes ainda tem uma outra discussão da mulher que opta pela carreira e não pelo filho, que é mais uma desconstrução. Então, eu acho que o que a gente está vivendo, tem dias que eu fico muito irritada, que eu fico muito brava, e tem dias que eu respiro e falo, não, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de desconstrução, de achar um ouvido a fim de ouvir. Porque quando a gente começa qualquer relação, né, que o homem sempre esteve no mercado de trabalho, e ele sempre esteve porque ele sempre esteve, ele também nunca parou para se questionar, nossa, deveria ter mais mulheres aqui. E que a mulher chega e fala assim, eu quero uma vaga no mercado de trabalho, essa conversa é uma conversa irritada, né? É assim, mas peraí, nunca me falaram nada, eu nunca disse que eu não queria mulher aqui. Então, quando ela é uma conversa muito irritada, que muitas vezes as redes sociais servem para um lado bom, mas também servem para um lado ruim, para você pegar e, né, eu falo, falar com o fígado e não falar com o cérebro. Quando a gente fala com o fígado, geralmente não dá certo. Então, eu acho que o que eu tenho focado muito minha energia é na desconstrução dessas crenças limitantes. Então, assim, por quê, né? O que a mulher faz, qual é a única coisa que a mulher faz que o homem não pode fazer? Gerar um filho e amamentar. Ponto. O resto, o homem e a mulher têm as mesmas capacidades. Ainda mais porque essa história vem muito do trabalho da força, né? E hoje em dia a gente não precisa mais de força humana para nada, né? Existem máquinas ao nosso serviço. Então, uma mulher pode operar uma máquina de agricultura assim como o homem, é só apertar 3, 4 botões. Mas é um trabalho nosso de todos os dias desconstruir e sensibilizar. Às vezes a gente está mais irritada, às vezes a gente está menos irritada. Mas conforme você vai ganhando adeptos e despertando para o assunto, eu acho que quando a gente fala no mercado de trabalho, é importante a gente despertar o homem para esse assunto. Ele nunca precisou pensar nisso. Então, são questões que eu acho que são super importantes. E o paralelo que você falou, né, que a gente chama de minoria, mas não é minoria, né? 52% da população brasileira é mulher. E das mulheres, 56% são negras. Então, não é nada de minoria, a gente está falando de maiorias. Então, é um pouco isso também, as vivências, né? Eu preciso que uma mulher negra me conte a dor da mulher negra, porque não é a minha origem. Eu preciso ouvir para eu me desconstruir, para eu me sensibilizar e passar a ser aliada. Então, indo um pouquinho mais para o prático aqui, Janda, eu acho que se eu estivesse começando, né, dicas para alguém que está começando a carreira, uma menina, né, ou uma mulher, confie em você. Você é muito preparada, assim, e se coloque, quando você estiver numa reunião ou você estiver num trabalho em grupo que só tiver homens, é desconfortável porque a gente não está acostumado, mas a gente tem que falar. Olha, eu gostaria de dar minha opinião, gostaria de reservar 5 minutos para eu falar o que eu penso. A gente não pode sair de uma reunião sem falar o que a gente pensa, a gente não pode participar de um processo seletivo e depois não perguntar por que a gente não foi aprovada.
A gente tem esse direito, né? Porque às vezes até tem vários estudos que dizem isso. O homem pede muito mais aumento, o homem sempre pede devolutiva de um processo seletivo, a mulher não pede. Porque a gente não foi acostumada era como se a gente estivesse meio de favor no mercado de trabalho. Quando a gente se conscientiza de que sim, é legítimo eu estar ali, é importante que a gente vá fazendo pequenas conquistas, muito, muito pequenas, assim, não é do dia para a noite. Isso aqui a gente está falando de uma caminhada de não sei quantos 1000 quilômetros, que a gente deve estar no quilômetro 20, né? Ainda tem muita, muita coisa para acontecer. Tá fechado o seu mic, Diandra. Você trouxe a questão da igualdade aqui, tem uma pergunta, só vou aproveitar porque já está dentro do contexto. Claudinha, a pergunta é para você. Você teve alguma dificuldade no mercado de trabalho por ser mulher e ou ser negra? Que eu tenha percebido claramente, não. Onde assim, eu participei de alguns processos seletivos ao longo da minha carreira, alguns eu fui bem sucedida, outros não, e eu estive, os espaços as portas que eu fui buscando abrir, os espaços que eu fui desbravando, eles foram espaços em que eu fui bem sucedida, né? Isso eu não estou, quando eu digo que eu tive o privilégio de não viver isso, ainda que eu tenha percebido isso acho que como mulher, não especificamente como mulher negra, mas como mulher, assim, estar em espaços em que, de uma forma direta ou não, buscam nos silenciar. Eu vivi isso em experiências de trabalho, mas eu venho de uma mãe que estava no mercado de trabalho, né? Ela é de uma outra geração, mas minha mãe é professora, minha mãe é odontóloga, minha mãe é dentista, minha mãe foi uma pessoa que saía de casa, eu vivi vendo isso, e fui incentivada até então, a força de me impor, de me posicionar, já vem da minha base mesmo, então isso é importante, inclusive, né, para nós, mulheres, termos uma base forte de mães profissionais de mercado com nível superior ou não, mas que tem um posicionamento de presença, né, então eu sempre, de maneira afetiva, eu sempre impus em minha presença, porque falar a palavra impor, né, ela tem uma coisa de agressividade, às vezes, assim, a relação que pode ser dada, mas eu sempre impus a minha presença a partir da busca do conhecimento, de entender o que eu estava fazendo nos lugares onde eu busquei estar. Então, existe um trabalho aí que é um trabalho que eu acredito que da mulher é um trabalho mais criterioso de querer ser, você precisa ler o material e entender sobre aquilo, você vai ler aquele, vai ler mais 2 sobre, porque você precisa mostrar que está além de quem está concorrendo com você, principalmente se for um homem. E sendo mulher negra, sendo minoria, então quando eu falo em minoria, até só corrigindo aqui, Fernanda, explicando, na verdade, a minoria nos espaços sociais de poder, né? Então as mulheres continuam sendo minoria nesses espaços de poder, nos espaços de grande visibilidade, e as mulheres negras também, né? Então a participação das mulheres negras às vezes dentro de uma universidade, você pode contar, infelizmente, você pode contar dentro dos meus colegiados que eu estive, né, das faculdades que eu estive, eu já fui a única professora negra de muitos alunos. Então, ainda somos sim minoria nos espaços sociais então, quando eu falo em minoria, é isso. E me enxergando como minoria, porque a gente não vê a representatividade, nós enxergamos que nós estamos ali e que tem uma diferença e que a gente precisa burlar isso. Então, foi o que eu sempre fiz. Não sofri nada específico, porque eu acho que eu fui por esse caminho, de entender o que eu queria e o que eu precisava fazer para estar onde eu queria, mas não estou negando que isso existe, e que por conta de existir, nós precisamos não dar esse espaço, não dar motivos, porque aí nós temos argumentos para dizer, eu não tenho nada que me prive de estar aqui. O que eu tenho aqui, então, a gente até tem a força, como a Fernanda disse, de questionar. Então, você, na sua entrevista, você não foi aprovado, você sabe o que você estava oferecendo, o que você tinha para oferecer, o que estavam buscando, o que você tinha para oferecer. Mas a gente só consegue isso quando a gente tem o poder da informação.
Então, a gente precisa buscar se qualificar, entender o que é importante dentro do mercado, dentro da área que a gente se propõe a trabalhar, para que a gente possa ter argumentos fortes, né? A gente tenha firmeza de nos posicionarmos sem a preocupação de estar ali como uma mulher no meio de vários homens, uma mulher negra no meio de só pessoas brancas. Isso tudo vai sendo neutralizado, né? A gente vai tentando neutralizar pelo nosso próprio posicionamento. Tá fechado, Jana. E você, Fernanda, você é uma mulher branca, né? Todo mundo fala que o mercado é mais fácil, mas você teve alguma dificuldade para ser inserida nesse mercado? Eu gostei muito do que a Cláudia falou, né, da neutralidade dos papéis, assim, vai ser muito bom quando a gente chegar nesse lugar, né, que trabalhar é trabalhar, não importa se é branco, preto, gordo, magro, acho que vai ser um lugar bom, é um lugar bom para a gente perseguir, né. O que eu acho, assim, o processo de busca de emprego, né, eu fiz uma transição de carreira, e o pessoal falou, nossa, que legal, foi ótima a transição de carreira. Eu falei, ninguém sabe o quanto que eu chorei, né? O pessoal só viu que eu sorri. Um processo de transição de carreira, assim como um processo de mudança de emprego, ele sempre envolve muita frustração e muita dor e muita insegurança. Eu lembro que eu brincava, que eu falava, gente, acho que eu vou morrer nessa minha profissão, eu não quero mais e tal. E era um sofrimento legítimo. Então, o que eu posso dizer é que, assim, não foi por ser mulher, mas conforme a gente vai subindo, né, na hierarquia, principalmente no mundo corporativo, que eu acho que também hoje não é a única maneira de se trabalhar, né, os empreendedores, os autônomos, existem tantas outras maneiras, né, de você trabalhar nos dias de hoje, mas no mundo corporativo existe ainda um histórico mais rígido, né? Algumas empresas têm se modernizado muito, inclusive a empresa que a gente trabalha está fazendo um movimento muito grande em termos de diversidade, porque aqui a gente está falando de diversidade, e diversidade não é uma coisa para ser de minorias, diversidade ela é como é a vida, né? A vida é diversa, tem várias experiências diversas, a gente se relaciona com pessoas diversas. Então, respondendo à tua pergunta, por ser mulher, não, mas o fato, talvez eu tenha sofrido mais do que um homem numa transição de carreira. Talvez eu tenha falado, não, isso não é para mim, isso não vai dar certo, que passa um pouco da história da autoestima. E um homem fala assim, não, daqui a pouco minha hora vai chegar, né? Até a gente vê, eu até mesmo com meu marido aqui em casa, ele faz uma entrevista de emprego, para ele assim, se for bom para mim, eu vou. E para mim era uma coisa assim, meu Deus, se eu perder isso, vai ser o pior momento da minha vida. E ele fala, você não está entendendo? Então, assim, também tem uma coisa da gente aprender com a praticidade masculina que é muito bacana, né? Então, te respondendo, acho que é mais ou menos por aí. Eu vou voltar uma pergunta para você. Você, gerente nacional do Carreiras, tenho certeza que você tem que lidar muitas vezes com com a liderança masculina. Como é isso para você? É fácil você se impor? É fácil você se posicionar quanto mulher naquele ambiente totalmente masculino? Então, hoje em dia já tem algumas lideranças femininas. A nossa vice-presidente é uma mulher, a Cláudia. Então, tem algumas portas que já estão abertas. Mas eu acho que não há uma resistência do outro lado, mas há uma novidade, é uma voz diferente, é um timbre diferente, é uma maneira de se comunicar diferente, né? Nós mulheres, nós somos diferentes. Então, existe uma acomodação dessa liderança, mas em termos de resistência, não tem. E eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar também como sugestão, às vezes, quando tem uma reunião inteira que ela acontece, eu ainda não tive a minha oportunidade, eu levanto a mão, seja aqui no virtual ou no presencial, e falo assim, eu gostaria de dar o meu ponto de vista. Então, acho assim, dar o nosso ponto de vista não é assim, isso é certo, isso é errado, eu não quero, eu vou. É assim, posso dar o meu ponto de vista? Posso contribuir para a discussão? Às vezes são duas frases muito simples, mas que, peraí, contribuir para a discussão, isso me interessa, eu vou ouvir. Ou então, quando alguém apresenta uma ideia que não é exatamente o que a gente tinha pensado, uma outra frase que eu uso muito é assim, posso fazer um contraponto? Então, a partir, às vezes, de pequenas frases, a gente não tem agressividade, não tem nada, não tem
não é snob, não é nada disso. Posso contribuir? Já que a gente está numa discussão em que eu fui convidada à mesa, posso dar meu ponto de vista? Então, acho que isso é uma boa saída e é um treino, tá? Na primeira vez que eu fiz essa frase, eu quase morri. Falei, gente, tô doida. Depois, hoje em dia, para mim é natural. Eu já falo, posso fazer um contraponto? E às vezes a pessoa fala, não, aí a gente discute a ideia dele foi melhor, não tem problema nenhum. Pelo menos eu fiz meu contraponto e eu posso, inclusive, ter mudado de ideia. Ok. Obrigada, Fernanda. Tem uma pergunta aqui da Késia. Késia gostaria de saber, você acha que um dia... Tem uma pergunta para a professora também, Cláudia, mas eu vou fazer essa primeiro. Você acha que um dia o mercado de trabalho acabará com todos os paradigmas de não valorização da mulher, em especial a negra? Como é que ela chama? Késia fez duas perguntas, ela fez para você também, professora Cláudia, onde é que você se sente mais à vontade, se é na área de publicidade ou na pedagogia? E qual das duas você foi mais desafiante? Deixa eu responder, então. Késia, eu quero muito estar viva para esse dia, eu quero muito estar viva. E na semana passada, né, tem um estudo da GV que diz que vai demorar 120 anos, aí talvez eu não esteja viva, mas... o que até semana passada eu ouvi uma palestra da Luísa Trajano, da Magalu, e foi muito inspirador para mim, porque ela disse que ela acha que a gente virou o ciclo, então ela acha que esse dado ele vai ser mais rápido, porque a gente está vivendo uma nova era, e estamos mesmo, né? A pandemia simboliza muito essa mudança de era, e ela acredita muito nos modelos de cota como modelos transitórios para conseguir fazer um atalho, a gente chegar mais rápido. Mas esse é um trabalho coletivo, ele é um trabalho de todas nós. E sim, eu estou vivendo todo dia nessa esperança, para mim e para todas as mulheres. Por favor, professora Cláudia. Onde eu me sinto mais confortável, né, que ela falou. Eu tenho mais de 22 anos como publicitária, né? Como, assim, a minha vivência meu maior tempo de convívio com a profissão é com a publicidade, né? Com a comunicação. Então, assim, eu transito com mais propriedade, eu tenho mais história, né? Eu tenho mais vivência nessa área. Mas eu me sinto... Quando eu busquei fazer pedagogia, que é uma coisa muito mais recente, né? Eu busquei porque eu me sinto confortável nesse lugar também, de entender sobre a educação e fazer e buscar trabalhar com a educação de outras formas, né? Entender, falar de ser multiplicadora, trabalhar com gestão da educação, falar dessa integração com o híbrido. Então, são buscas que o que eu tenho de experiência na comunicação, com gestão também, na área de comunicação, porque a minha experiência também passa pela gestão em comunicação, só contribui. Então, são áreas que são integradas. Eu tenho um plano, mas num futuro muito próximo, né? Penso no meu doutorado, de falar sobre falar da educação e a mídia, assim, a mídia, né, as mídias e a comunicação sendo trabalhada dentro do ambiente do ensino médio, né, de você já começar a trazer para os estudantes entenderem mais sobre as mídias, sobre a comunicação, num aspecto mais técnico. Tem pontos que eu tenho a defender que eu acho que são importantes dentro disso. Então, o que eu enxergo? Que são duas áreas que, para mim, para meu olhar como publicitária, dentro do contexto que eu trabalho, são áreas que complementam na minha vivência, né? Não que publicidade e pedagogia sejam áreas tão vinculadas, mas na minha carreira, né? Na minha construção de carreira, eu tenho buscado aí vínculos. Então, eu me sinto confortável nas duas. Eu tenho mais experiência com a publicidade, com a comunicação, mas eu me sinto muito confortável em discutir educação e gosto, né? Então, confortável eu me sinto nas duas. A que você teve mais desafio foi qual, Cláudia? Publicidade? Claro, com certeza absoluta. Tive as dores, né, que Fernanda, tive muita dificuldade. E assim, eu não tenho como não ressaltar, e aí vem uma pergunta que foi feita antes, e aí até me ocorre, eu preciso falar sobre isso. A publicidade, de quando eu entrei, hoje ela está vivendo um processo de transição, mas é uma coisa muito lenta. É uma área que ela
ela é machista, ela é misógina, ela é racista. Então eu vivi assim, o pensamento estratégico, o processo criativo. Basta a gente pegar todas as campanhas dos anos 90, do início do século 21, que vai confirmar isso que eu estou dizendo aqui. Então eu vivi dentro desse universo. Eu trabalhei muitos anos em agência de publicidade. Um dos clientes que eu atendia, por exemplo, era o Shopping Barra. Então, assim, a participação do negro, coisas básicas, por exemplo, eu trabalhei com produção por muito tempo, então, coisas que, imagina, eu internalizava isso, eu trabalhava com produção e uma das minhas funções era fazer casting, essas coisas. Então, vai ser uma campanha em que precisamos de modelos, de mulheres, de modelos bonitas, meninas, modelos na faixa de tanto a tanto. Pronto, então as modelos na faixa até mulheres que passem uma imagem de 25, 30 anos. Quando vem os books, ele vem com todo um cast de meninas e você não vai ver nenhuma menina negra. Você não via nenhuma menina negra. Aí, quando você quer que você queria que tivesse uma mulher negra, então, ela é modelo, ela é bonita, ela passa a ideia de ter 25 anos, mas ela não está incluída no entendimento de quem manda o book. Então, o book chegava com mulheres negras quando você ressaltava. Precisamos de meninas negras. Então, aquela coisa da exigência de ser o politicamente correto. Precisamos, na campanha, de incluir uma modelo negra. Então, aí você ia ter lá, separado, um grupinho uma seleção de fotos de meninas negras. Então, mulher bonita. E aí a gente sabe que até hoje essas discussões aí vêm, né? Você colocar lá no Google, mulher bonita, mulher, executiva. Você não vai encontrar uma mulher executiva negra. Então, eu vivi isso, eu vivi em loco, né? Eu vivi isso em todo o meu tempo de agência de publicidade, que não foi pouco, e isso foi algo que não foi bom para mim, não foi bom. Eu estava nos bastidores, né? Eu não era a modelo a ser escolhida, mas a gente, às vezes, até internaliza e acha tão natural, e depois a gente começa a enxergar, meu Deus do céu, eu compactuei com tudo isso. Então, onde foi mais desafiante e onde me trouxe dores, inclusive, foi trabalhar com publicidade dentro dessa estrutura machista, racista, misógina, que está passando por um processo de desconstrução. Que bom a gente enxergar isso. E quando eu falo disso, quem está assistindo e quem pega a história, como eu disse, entende perfeitamente o que eu estou falando, porque toda a nossa, assim, tudo que nós consumimos por muito tempo foi apresentado por um segmento, né, por um grupo de pessoas, e que não representavam o percentual das pessoas que consumiam aquilo que elas assistiam e que elas viam. Então, eu vivi esse contexto, porque eu sou publicitária e trabalhei com isso. Então, foi desafiador, sim, foi sofrido, e eu até penso hoje, né, olho para trás e vejo quanto de feridas ali foram abertas e quantos gatilhos, né, que eu tenho naquela fase que eu nem sequer tinha a devida percepção, né? Por isso, como as discussões, como os diálogos, como os debates, eles são enriquecedores, como eles são potencializadores de transformação, né? Essas conversas que nós temos aqui, como a gente ressalta pontos que precisam ser discutidos. Hoje, se temos uma sociedade em processo de construção, vem dessa discussão que a gente vem trazendo, que os meios, né, os meios digitais, principalmente, contribuíram muito porque eles dão a liberdade de discussão democrática. Você tem um grupo de pessoas, você pode gerar o seu próprio conteúdo, e o seu conteúdo ele vem do jeito que você quer. Você não tem ninguém para te dizer que isso pode, isso não pode, isso vende, isso não vende. Isso foi uma libertação, né, na nossa área, e que interferiu no comportamento de uma sociedade. Então, não tem como não valorizar e não entender como foi desafiador viver, né? Esse é um assunto que rende a tarde toda, ainda vai por noite, né? Tem a pergunta aqui de um anônimo, na verdade uma pergunta não, um comentário, ele fala assim, meu pai foi atendido pela primeira vez em 51 anos de vida pela uma médica negra, ou seja, é raro alguns cargos, algumas carreiras ter um negro, né, mulher médica, a gente dá vez. Aí tem uma pergunta, né, na verdade, tem duas perguntas aqui. Qual conselho você me daria como estudante negra que busca segmento na área de saúde? Eu acho que Fernanda também pode responder, independente porque é carreiras ou Cláudia, né? Qual o conselho que vocês dariam para esse aluno que é negro e quer ingressar na área de saúde? Fernanda, pedi você. Bom, eu posso complementar depois.
É, isso que eu ia falar, porque, né, o lugar de fala é teu. Bom, assim, na área de saúde, assim como as outras áreas, eu acho que é importante ver um pouco o impacto da tecnologia na área que você está escolhendo, na atuação. A medicina foi amplamente, né, modificada com a pandemia, as teleconsultas, os procedimentos, tudo ficou muito tecnológico. Então, eu, além de estudar saúde, não sei se você quer ser enfermeira, médica, fisioterapeuta, não sei exatamente qual a sua área, mas estude tecnologia, veja as novas maneiras, porque até hoje nem existe mais secretária digital. Então, independentemente do caminho que você escolher, a saúde está muito impactada pela tecnologia. E confie em você, confie em você. Eu acho que quando a gente pensa em saúde, a mulher pode aproveitar da vantagem do relacionamento, do cuidar, né? Que isso é muito mais treinado na gente. Então, confie em você, valorize o seu diferencial de saber cuidar, de saber ouvir o outro e fique atento às tecnologias, que é daí que vem as mudanças. E no aspecto comportamental, e aí falando como mulher negra, esteja preparada para se ver estando num grupo em menor número, né? Isso aí não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite, um processo que está sendo gradativo. E nesse caminho que você sabe que vai encontrar, vai se encontrar como diferente no meio você vai ver menos diversidade do que deveria, né? A discussão é pela diversidade, mas ela não está. Você enxergar que o que você pode, que é o que a Fernanda diz, assim, e enxergar que você pode estar ali, você chegou até a universidade, o que era algo que estava distante, mais distante do que está hoje, dos negros, né? Das negras e dos negros. Então, você está na faculdade, você está na universidade, isso é uma conquista, e que essa continuidade tem uma parte, e eu posso dizer que é grande parte, que depende muito de você, dessa trilha que você vai escolher. Então, buscar estar próxima e ouvindo, ter um poder da escutativa, de ouvir quem pode lhe trazer conhecimento, ter um pensamento, desenvolver o seu repertório, ter um pensamento crítico, ainda que você seja da área de saúde. Está buscando entender o que é que quando você começa na faculdade, você começa querendo tudo. E vai chegando vai passando, e você vai começando a entender quais são as áreas que você consegue ter mais afinidade. E hoje a gente tem tudo à nossa mão, a gente tem aí as leituras adicionais, tudo que complementa a faculdade, é muito rico. E isso precisa ser usado a seu favor. Aproveite isso que você tem, seja participativa, tenha uma participação ativa em sala de aula, tenha uma participação ativa entre os seus pares, entre os seus colegas, saiba trabalhar em equipe, e apareça. Eu acho que a gente, eu até brinco na sala de aula, né, que você pode escolher ser pato, você pode escolher ser a galinha, né? A galinha, o pato, a pata e a galinha, ambas botam ovo, mas a gente só fala de quem coloca ovo, quem põe ovo, a gente fala muito mais da galinha, porque a galinha faz barulho, a galinha cacareja. Então é uma piada, né, uma brincadeira, mas é a ideia de que você precisa fazer esse barulho, né? Você precisa se fazer presente onde quer que você esteja. E claro, para se fazer presente, a gente só consegue ter coragem para isso, né? Vencer essa tensão, porque todo mundo tem, né? A gente está vivo, o frio na barriga ele sempre vem, mas o que nos dá segurança é a busca de enriquecer nosso repertório, de informação, de entender o que eu estou fazendo ali. Eu sempre digo, a gente precisa saber o que é que nós estamos fazendo ali. Ninguém vai saber por você. Então, você precisa saber o que você quer e o que você está fazendo naquele lugar. Quando você se enxerga naquele lugar como alguém que faz a diferença, que vai trazer algo relevante, você só vai enxergar isso se você se preparar, é meio caminho andado para você ter segurança de se posicionar. E é isso que eu sempre digo, apareça, se mostre, deixe as pessoas saberem que você existe. Isso na faculdade a comunidade acadêmica precisa saber que você existe, os seus professores, você busque estar onde as pessoas estão te proporcionando troca entre os seus colegas. Então, porque gosta de aparecer, fala. Não, você fala porque você tem o que oferecer e você quer buscar, você quer trocar. Para mim, eu valorizo o ambiente de sala de aula exatamente por isso, né? Eu acho que o ambiente da interação é um ambiente seja ele hoje online,
ou seja, presencial, ele é um ambiente que proporciona isso, a gente não pode perder. Se você faz um estudo, se você opta pelo ensino EAD, você vai ter outras possibilidades. Mas quando você vai para o ensino que é interativo, como não aproveitar isso? Como não aproveitar para mostrar o que você tem a dizer, ouvir as pessoas e trocar? Isso é, para mim, a grande riqueza de estar dentro de um ambiente acadêmico. Então, aproveite isso e apareça, se mostre, se posicione. Obrigada, Claudinha. Eu tenho 2 perguntas, a gente vai encerrar, gente, senão realmente vai demorar muito, mas a outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta mais tranquila. O que vocês acham das vagas que especificam gênero na vaga de emprego? É o Diego que está perguntando. O que é que vocês acham disso? Eu acho, Diego, que isso faz parte do modelo transitório que a dona Luísa Trajano trouxe na semana passada. Não deveria existir. Mas, considerando que a gente precisa acelerar o processo, porque existe uma reparação histórica a ser feita, eu acho que é um bom caminho, porque se talvez na cabeça do negro ou na cabeça de alguma pessoa que seja representada pela diversidade, falar, não é para mim. Então, quando você coloca lá, que é um pouco o processo de trainee da Magazine Luiza, que ela contou isso, que eles não fizeram nada, eles não baixaram a régua da qualidade. Eles só tiraram o inglês como porta de entrada. Ao tirar o inglês, ela conseguiu candidatos incríveis, que por conta do inglês, aí voltando à história da autoestima lá atrás, vamos falar, nem vou me candidatar, não tem inglês. Ele é incrível, ele se mostra, ele conta tudo que a Cláudia falou, que eu gostei da energia. Mas ele não tem inglês, então aquilo ali não é para ele. Então, quando você coloca numa vaga exclusivo para negros, exclusivo para mulheres, você desperta não, então eu vou. Eu acho que é um pouco isso, é um modelo transitório. Certo. Aí a pergunta, né, que a Késia fez: como nós mulheres devemos agir diante de um preconceito racial ou a desvalorização do nosso gênero feminino no campo profissional? Claudinha responde, Fernanda. Essa a gente encerra, porque está chegando a pergunta. Cláudia. Nos defendendo com a palavra, né, com o diálogo. Nós falamos aqui, né, tanto eu como Fernanda, assim, a gente tem formas de trazer nosso descontentamento, que não é pelo caminho da agressividade, que não é pelo caminho da violência, do embate, né, violento. Não precisamos disso. Então nós precisamos nos colocar da seguinte forma: temos argumentos para rebater isso e respiramos fundo, ouvimos o que vem do outro lado e nos posicionamos trazendo o que a gente tem de argumentos para ir de encontro àquilo que foi dito. Eu sempre acho que o caminho do diálogo, sabemos que nem todos os canais estão abertos para o diálogo. Será que é onde eu devo estar? Será que é aqui que eu devo estar? É nesse lugar que eu devo estar? Eu não tenho abertura para eu ser ouvida? Será que é o único lugar que eu posso buscar me apresentar e ser vista e ter visibilidade, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje o caminho para o avanço tem que ser democrático. E a gente tem que buscar esse diálogo. É ferramenta transformadora. E complementando, eu acho que tem, né, usar e abusar da nossa sensibilidade, né, assim, é para mim, não é para mim? E se você entender que o interlocutor é um interlocutor que vale a pena você apostar, chamar para uma conversa, que não precisa ser na mesma hora, porque às vezes a gente está com muita raiva e aí sai tudo errado, mas se dá um tempo de 24 horas e chamar essa pessoa e falar, olha, eu queria comentar com você que eu não gostei da postura de ontem, eu achei isso, eu me senti assim, assado. Porque a gente consegue sensibilizar as pessoas. Muitas vezes as pessoas, lógico que existem aqueles que não estão com o ouvido aberto, e aqui homem e mulher, porque também existem mulheres, né, que têm uma postura assim. Se o ouvido estiver aberto, é uma oportunidade de você trazer mais um aliado para a sua discussão. Mas eu acho que a sensibilidade também, não adianta estar num ambiente que você entende que não há abertura, vai ser um desgaste para você e é uma abertura de um monte de feridas que depois vai te dar muito trabalho para curar. Meninas, tem condição de só mais uma para a gente encerrar, porque foi um assunto que não foi trazido em momento nenhum aqui, tranquilo para vocês, e a gente encerra. Claro, não, fica tranquila, Janda, fica tranquila, hoje é nosso dia. O quão importante vocês consideram o papel do feminismo na luta pela desigualdade salarial?
Eu posso falar. Eu acho que é mais um aspecto, né? Que tem lá um estudo que dá vontade de vomitar, que é o homem ganha 2.500, a mulher ganha 1.000. A mulher negra ganha 1.000, numa posição que o homem branco ganha R$ 2.500. É para vomitar, né? De tanto desgosto, assim. Então, o salário, isso uma vez eu ouvi que eu acho muito importante. A remuneração faz parte da carreira. Então, a mulher precisa ter autoestima para falar sobre dinheiro. A gente não sabe falar sobre dinheiro, a gente fica nervosa, a gente fica aflita. E os homens, por virem de um ambiente em que isso é mais comum, é mais normalizado, normatizado, eles falam de dinheiro. Então, sim, falar de dinheiro e de equiparação salarial faz todo sentido dentro desse movimento que a gente vem comentando. E o feminismo é justamente para, assim, a ideia do feminismo é justamente trabalhar por igualdade em todos os setores, né? Inclusive, incluindo os homens nas discussões. Então, o feminismo não é uma ideia de ir para embates. O embate ele só vai servir para trazer o que é a busca do feminismo é pela equidade. Então, falar de salário está dentro dos anseios, né? Está dentro do que se está buscando, do que está procurando, do que está se pleiteando, né? É isso. Então, está dentro. Que nem eu falei, isso aqui é assunto, que se a gente desse mais espaço aqui ia ter muita coisa, mas eu gostaria de encerrar agradecendo, né, a professora Cláudia, muitíssimo obrigada pela tua presença, eu tenho certeza que acrescentou muito para as nossas vidas, assim como Fernanda, insisto em chamar você de professora, Fernanda, esse meio que a gente vive de tanto professor, e aí todo mundo vira professora, não deixa de ser, né, mas agradecer a Fernanda, gerente de desenvolvimento do Carreiras do grupo, muitíssimo obrigada, parabéns pelo dia, pelo nosso dia, e que eu acredito que a nossa luta continua, né? Isso é só o início, né, do que está por vir. Isso aí. Ô, Janda, se tiver um chat, eu gostaria de colocar meu LinkedIn à disposição. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. E às vezes toda vez que tem essa palestra, às vezes tem algumas jovens que ficam com um pouco de vergonha na palestra, mas depois mandam um inbox e a gente troca ideia, porque é um trabalho de equipe, é um grande trabalho de equipe. Estamos aqui, Cláudia, Janda, eu e mais todo mundo que está ouvindo, homens ou mulheres, é um trabalho de equipe. A gente precisa, sempre que alguém tiver uma informação que o outro não tem, a gente tem que dar para essa outra pessoa. E vice-versa. Professora Cláudia, adorei te conhecer, assim, muito, muito rico para mim também, ouvir esse outro lado, e Janda, maravilhosa, como sempre. Agradecer a oportunidade. Obrigadão. Você aparece o chat para você, Nanda, para você escrever alguma coisa, se aparecer, Cláudia está colocando o seu. Eu vou colocar. Tá bom. E o Claudinha também quiser deixar, porque se surgir algumas perguntas, a gente pode também estar passando para vocês. Eu vou colocar. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui, tá? Eu espero que tenha sido engrandecedor, como foi para mim, nesse momento. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo. Eu creio que muito em breve a gente vai estar disponibilizando a gravação para vocês. E muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada para o pessoal de apoio aqui, que fica na barrinha. Agora que eu vi, tem um monte de gente aqui também. Obrigada. Apoio, pessoal de marketing, Thaís, Vanessa. Muitíssimo obrigada, pessoal. Luciano, muito obrigada, tá? Do nada, estamos juntos. Aí Rio de Janeiro tem uma conexão, você já viu. Tchau, gente. Obrigadão. Qualquer coisa, Janda, eu tô tendo problema aqui, tá bloqueando, eu tô tentando digitar e não tô conseguindo. Eu vou passar para você, se algum aluno, porque você tem contato direto com os alunos, né? Sim. Se você pode passar meu contato, eu vou passar para você, para que eles possam manter contato se precisarem, quiserem enriquecer e ampliar essa discussão de alguma maneira, tá bom? Aí eu vou mandar para você, porque aqui não está indo, não estou conseguindo. O de Fernanda foi, o de Fernanda está aqui. Eu estou abrindo aqui. Qual que é o seu LinkedIn, professora? Cláudia? É Claudirter. Peraí. Que aí eu copio e coloco lá. Peraí. Deixa eu botar aqui para a Janda, peraí, um momento. Claudirter.
Aldir Ter. Vou botar o... Não apareceu. Tá vendo aí? Coloca no chat e aí elas compartilham. Eu tenho de Fernanda, o de Cláudia aqui não tá. Não tá indo. Não tá aparecendo, porque o de Fernanda tá aparecendo, o seu não, no chat não tá não. Pois é. A professora, você pode colocar no chat nosso particular. Consegue visualizar na parte superior? Onde tem esses dois balãozinhos, Pro. Tá, peraí, só tô... Botando aqui. Isso. Aí a gente puxa para cá. Vem aqui. Ai, não foi não. A gente tá acostumando com o Teams, tá isso aí, Pro. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Meu perfil aqui. Ou pode mandar pelo WhatsApp também. Se tiver o WhatsApp de alguém. Vou botar aqui, estou compartilhando aqui, que eu digitei, apareceu aí para vocês? E você colocou, enviou para a gente, Pro? Vou mandar aqui para você. Claudinha, põe no meu e-mail, ou põe no WhatsApp, que eu já divulgo aqui. Eu estou com o WhatsApp do computador aberto. Claudinha? Janda, eu acho que ela caiu. Eu acho também que ela caiu, gente, mas eu passo, né, para os alunos que me pedirem, vocês fiquem à vontade para estar mandando e-mail para mim, solicitando, eu encaminho para vocês, tá bom? O e-mail o meu é jandaraci.jesus@unirui.edu.br, tá? Gente, muito obrigada, Fernanda, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.